E aí, pessoal, timeline tricolor desta segunda-feira vai falar de saídas de jogadores que renovaram o contrato há pouco tempo. Vai falar de propostas para outros jogadores que são pouco aproveitados. Vai falar de um retorno que eu considero muito importante. Vai falar de jogadores que são pretendidos por outros clubes. Enfim, tem muito assunto para a gente tratar a partir de agora. Até o Filipão apareceu na nossa timeline. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Você tá vendo ali, né? Mercadão da Informática. Mercadão da Informática é a maior empresa de informática do sul do Brasil. Tem 5 lojas aqui em Porto Alegre e tem um site que é imbatível, mercadãodainformática.com.br. Mas a dica agora é a seguinte: tá com uma dificuldade no teu notebook, no teu computador, tá enfrentando problema para encontrar uma assistência técnica de muita qualidade? Mercadão da Informática tem isso para você. A loja da Avenida Grécia, ela resolve esse problema. Todas as lojas estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe de conhecer também a parte de assistência técnica que o Mercadão da Informática traz para você. Não tem saída. Conhecer o Mercadão da Informática, todos os problemas desse ponto estão resolvidos. Gente, vamos lá. Timeline tricolor. O pessoal aqui separou uma série de notícias que começa com mentidos e desmentidos. Aí é assim, funciona da seguinte maneira. Tem um influencer do Grêmio que diz que o Grêmio fez proposta para tal jogador. Aí vem outro e diz, não, o Grêmio não fez. Gente, ninguém é dono da notícia. E muitas vezes essas coisas, elas acontecem num âmbito que a gente não chega. O nome da hora como é que é o nome do rapaz? Do lado do Fortaleza, o Tomás Pochettino. O Diego Torbes diz que não há negociação em andamento da transferência de Pochettino. O outro influencer diz que o Grêmio chegou a cogitar a possibilidade de trazê-lo. Eu digo o seguinte, tá? Informação que eu tenho, que esse jogador realmente não tem interesse. Só que ele foi oferecido. Ele foi oferecido. E quando um jogador é oferecido, tu pode ter, quanto é que sairia, quanto é que não sairia. E a notícia é essa. Então tem que ter muito cuidado, sobretudo nessa linha do desmentido, né? Porque às vezes a gente acaba se perdendo aí, as informações elas não são tão estáticas, tão montadas. É importante que se diga isso, são muitos pontos. Talvez o vice-presidente de futebol do Grêmio muitas vezes nem saiba. Mas o empresário colocou, isso está lá no CDD e depois vai ser levado para ele, ou nem vai ser se a análise for contrária. Então, tem uma série de pontos, eu estou colocando um pouquinho para vocês de como é o bastidor desse negócio. Outro assunto que também se falou muito hoje foi o Filipão, né, que falou pro Duda Garbi, lá no assado pro Filipão, e disse que foi efetivamente convidado, né, para fazer parte do trabalho agora em 2025, e negou isso porque tinha um compromisso particular, pessoal, com os filhos, com a esposa, com os netos, e por isso é que ele não aceitou. O Filipão falou também ali sobre a demissão dele lá em 2021, né? Ele ia explodir o vestiário, com o Diego Souza, com o seu Jeromel. Falem desses jogadores aí pra torcida, a torcida tem vontade de matar quem fala mal deles. Mas o Grêmio caiu. O Grêmio caiu com eles. E o Filipão ia implodir. Outro assunto por aqui foi um desmentido do Calef a uma notícia de que o Ronaldinho Gaúcho seria seu apoiador na eleição. Aí depois ele mesmo diz que não é hora de falar em eleição, mas ao mesmo tempo ele também criticou o patrocinador do Grêmio, que é um dos caras que pagou para a vinda do Suárez. E ali ele paga para a vinda do Suárez e hoje ele apoia, apareceu numa imagem, apoiando Antônio Dutra Júnior, que é candidato, aparentemente, contra o Calef. Então, gente, vamos baixar a bola, cara. Muito cedo para brigar. E quanto a fake news, é bom saber quem fez, tá? É bom pegar antes. Eu até descobri quem fez, até vou descobrir a origem do arroba, eu tenho como descobrir isso, para saber de onde surge uma fake news da esporte.
Às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente se surpreende. Não é difícil. Não é difícil. Eu acabei tendo que ser perito nisso, porque eu fui agredido pelos colorados nos últimos dias por negócios fakes, e aí a gente acaba passando para o jurídico, e depois a gente começa a receber de onde eles vêm, e te dá uma dor de barriga, mas dá aquelas. Porque aí tu acaba vendo que vem de pessoas que falam contigo. Então é dose. O Calef, nesse ponto aqui, ele tem razão. No entanto, quando ele, de alguma maneira, critica ali a questão envolvendo o Marcelo da Marquespan, aí não, né? Aí não. O cara é o maior gremista que a gente conhece. O cara deu dinheiro a fundo perdido para trazer o Soares. Aí não. Atlético Mineiro deve ter o Hulk fora, hein? Chance grande do Hulk não está contra o Grêmio no próximo sábado. O que é uma notícia ruim para o jogador. A gente não torce nunca por lesão, mas para o Grêmio é um desfalque e tanto, né? Porque o Hulk é um jogador fantástico. Ele está com uma lesão na coxa direita e talvez não esteja em campo para esse enfrentamento, né? O que dá ao Grêmio, pelo menos defensivamente, aí, algum respiro, porque é um grande jogador e naquele espaço que o Grêmio dá no fundo ali, ele daria muito trabalho jogando contra o Gemerson, contra o próprio Wagner Leonardo. Alisson Edward voltou a treinar, tá? O jogador jovem, 19 anos, que se machucou na Taça São Paulo, voltou aos treinamentos. E isso é muito bom para o Grêmio. Apesar de a gente não ter exatamente a ideia do que o Quinteiros vai fazer com os jovens da base. Porque ele tem 19 anos, é da base. Pé esquerdo, joga pelo lado direito. Para mim, excepcional jogador, tem tudo para jogar. Mas no atual contexto do Grêmio, eu não sei se ele vai jogar. Depois desse episódio do goleiro e tal, eu não sei. Eu não sei até que ponto existe aí uma dificuldade para se aproveitar, se utilizar jogadores oriundos das categorias de base. O Reginaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi reeleito com unanimidade. Quem diria? Né? Ele vai, o Noveleto não está mais como vice-presidente, né? Ele que foi vice-presidente no primeiro, então ele não está mais, mas o Grêmio, inclusive, apoiou a reeleição, né? O Grêmio esteve próximo aí desse trabalho, dando continuidade a esse trabalho, o Grêmio e todos os outros, né? Mas aqui o assunto é Grêmio, a gente fala sobre isso. O Atlético Mineiro teria feito uma sondagem ao Vijaçante, e o Grêmio até confirmou esse interesse, mas não passou do campo da sondagem. O Grêmio pede 12 milhões de euros pelo Vijaçante. Não vai vender, né? Só que a cada sondagem dessas, a renovação dele fica mais cara. E isso é uma prática também que a gente está bem acostumado a ver, né? Bem acostumado a ver. Então é importante que a gente entenda e pense bastante sobre isso, que a gente está, mais uma vez, fazendo... Aconteceu muito isso no caso Ferreira, vocês lembram? O caso Ferreira era uma proposta por dia. Nunca se confirmou. Mas sempre tinha uma proposta. O Grêmio recebeu e recusou uma proposta do Atlético pelo André Henrique, que é outro que o Grêmio comprou e não vai jogar. No Grêmio não vai jogar. O Grêmio gastou uma grana e ele não vai jogar. O Grêmio renovou e ele não vai jogar. Vocês conseguem ver no atual cenário ele jogando? Quantas partidas o André Henrique jogaria no Campeonato Brasileiro, na opinião de vocês? Vai jogar. Então, alguns times fizeram proposta, o Grêmio pediu 3 milhões de dólares, não levou, não saiu, não vai sair. Talvez vá emprestado com o Grêmio pagando salário para algum negócio. Outro que é mais ou menos nessa linha, o Grêmio acertou com o Juventude a venda em definitivo, que chega a ser engraçado, do zagueiro Natan Felipe. Que o Grêmio, se vocês lembrarem, o Grêmio tinha
de alguma maneira, renovado o contrato para utilizá-lo. Mas a gente já sabia que não ia usar. 2 anos atrás ele fez uma renovação de contrato sem ter jogado. Para jogar, não, porque agora vai. São 2 anos com meia dúzia de jogos. E agora o Grêmio libera para o Juventude, sem grana, e fica com 40%. E ele vai jogar lá do lado do Abner, lá do lado dos zagueiros do Juventude. Essas que são esses episódios que fazem com que a gente perca completamente uma ideia correta do andamento do futebol. É por causa desse tipo de coisa. Quando o Natan renovou, eu lembro muito bem a gente falando aqui, mas por que se ele não jogou? É que agora o Grêmio aposta nele, vai jogar, e aí vem as narrativas lá de dentro, que ele vai jogar, porque agora o zagueiro construtor não jogou. Por quê? Porque não podia jogar no Grêmio. A exigência é grande. O André Henrique é a mesma coisa. Daqui a 2 meses, 3 meses, alguém vai dizer o seguinte, cara, quem sabe a gente empresta o André Henrique, a gente paga metade do salário, e aí ele ganha mais experiência, porque aqui sem jogar ele não dá. Arezzo, Bright White, e quem viu o Riquelme no time sub-20, joga. Aí Aravena, Pavon, o Christian Oliveira, mais o Alisson, que tá voltando, vai jogar, cara. Entendeu? Aí, o Atlético pediram 3 milhões de dólares para daqui a 2 anos vão liberar, como liberaram o Natan, libera, fica com 45%, investiu 2 milhões, 3 milhões, não sei quanto lá para ir comprar, tem uma não sei o que de empréstimo, mais 3 anos pagando salário, não jogou. É por isso, por esse tipo de situação, que às vezes a gente enlouquece, perde o santo cabelo. Eu queria, antes de perder todos os cabelos, dizer para quem está vendo esse vídeo antes das 21 horas, que hoje tem o Papo de Gremista para Gremista aqui no canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.